Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje nós vamos falar sobre a psicologia, um assunto que eu gosto muito de falar, como está a psicologia no Brasil, que evolução está tendo a psicologia. E para conversar sobre esse assunto eu convidei um coordenador do curso de psicologia de uma instituição aqui de Santa Catarina, Fábio Perim. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Mário. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer alguns pontos que você tem em relação ao desenvolvimento da psicologia e como que ela é vista hoje no Brasil, né? E como que ela está se estruturando no Brasil também. Exatamente, a ideia é exatamente essa. Obrigado por participar do programa, por aceitar o convite, né? A gente ficou marcando várias vezes. Foi um prazer, foi um prazer. Muito legal. Então, Fábio, vamos começar falando um pouquinho, como é que está a psicologia no Brasil? Ela evoluiu? Como é que está hoje essa visão da psicologia? As pessoas, quando ouvem dizer, psicologia, o que elas pensam? Como é que elas veem a psicologia hoje em dia? Olha, eu acho que é um pouco contraditório, né? Paradoxo a forma como as pessoas veem a psicologia no Brasil. Existe muita mitologia, muito mito ainda em cima da psicologia, mas eu acho que hoje nós temos uma visão melhor da psicologia do que nós já tivemos há um tempo atrás, né? Existe uma dificuldade de entender o campo da psicologia, porque muitas vezes, até do ponto de vista semântico, ela se confunde com outras formas de intervenção, né? Então a gente tem aí psicanálise, psiquiatria, psicologia, e muitas vezes o público em geral embola e confunde tudo isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e acho que é um serviço para a população em geral, é localizar a psicologia em relação a outras formas de conhecimento, né? Por exemplo, a psiquiatria é uma especialização médica. Um psiquiatra é um profissional que estudou como médico muito tempo e depois se especializou em doença mental. Isso. Então é um profissional que ele está habilitado para trabalhar com pacientes que têm algum quadro de doença mental. Daí entra ansiedade, depressão, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros, né? O psicólogo, ele pode atuar junto com o psiquiatra em situações que necessitam uma intervenção terapêutica da psicologia. Mas, de uma maneira geral, a psicologia ela não está vedada a esse ambiente, ambiente clínico, a esse ambiente terapêutico, né? A psicologia, as pessoas costumam definir ela como uma ciência do comportamento. Eu prefiro dizer que a psicologia é um conjunto de conhecimentos e de técnicas embasados cientificamente que buscam ajudar os indivíduos a organizar o seu comportamento, a organizar a sua experiência, certo? Todos nós temos uma experiência e a gente tem que dar um sentido para essa experiência. E para que a gente possa dar um sentido para essa experiência, a gente precisa organizar os elementos dela de uma maneira que seja lógico para nós mesmos. Claro. Então, o psicólogo está habilitado para fazer isso em vários níveis. Tu acha que o maior desafio, então, da psicologia hoje é mudar a visão das pessoas para o quê? Quando ela olha para o que é uma terapia? E o que o psicanalista, né, faz, o que o terapeuta faz, o que eu tenho que fazer lá no set terapêutico, tu falou agora ali, né, que a especialização do médico lá, né, ele faz psiquiatra, então, porque as pessoas têm essa confusão, fazem essa confusão, né, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ir no terapeuta, né, e elas não têm essa noção, Perfeito. Né, Fábio? Então, assim, quando as pessoas têm uma condição patológica, uma condição onde elas estão implicadas em algum grau de sofrimento e dificuldade para modificar isso, é importante que elas procurem tanto um psiquiatra quanto um terapeuta, que pode ser um psicoterapeuta, né, que trabalha, que é um psicólogo que trabalha dentro com técnicas. Eles vão trabalhar em conjunto, tu fala. Eles vão trabalhar em conjunto. Certo. Ou ainda tem a alternativa de procurar um psicanalista, que é um profissional um pouco diferenciado em relação ao psicólogo. Ele também trabalha numa perspectiva terapêutica. Que é uma outra área da psicologia, psicanalista. Eu não sei se a gente pode falar, Mário, que ela é uma área da psicologia. A psicanálise se constitui como um conhecimento
que se insere dentro da psicologia, mas ao mesmo tempo ele tem um grau de autonomia em relação ao conhecimento de psicologia. Porque o objeto de estudo da psicanálise, as formas de intervenção, em alguns aspectos, não são as mesmas da psicologia, mas tem muita afinidade, tanto que muitos psicólogos acabam se tornando psicanalistas também. Sim. Agora, para você ser psicanalista, não é necessário que você seja psicólogo, certo? Então, por exemplo, um médico que tem a formação em medicina, ele pode também se tornar psicanalista, ele vai precisar fazer uma formação em psicanálise, né? Então tem esse viés, esses viés que acabam fazendo com que todo mundo pense... Dá uma confusão. Exatamente, que faz com que todo mundo pense na psicologia como única e exclusivamente como um tratamento, uma forma de tratamento. E a psicologia vai muito além disso. Claro. Né? Na verdade, a psicologia ela tem inserção em empresas, né? Tanto no RH, quanto no recrutamento, quanto ajudando na organização e nas relações institucionais. Na área jurídica. Esporte. No esporte ela é muito essencial. Agora no final da Copa se discutiu muito essas questões referentes à psicologia. Agora a gente tem uma Olimpíada também. Claro. Porque as pessoas olham, o psicólogo é só para tratar louco, né? E não é, Fábio, né? Não, na verdade assim... Tem essa visão, né? É que nem eu falei, a psicologia é um conjunto de conhecimentos, de técnicas para ajudar as pessoas a organizar a sua experiência. A partir do momento que você tem alguma dificuldade em entender por que as coisas acontecem com você e como que essas coisas, e o sentido dessas coisas, o psicólogo ele pode ter uma inserção. E é uma formação generalista, né? Então, quer dizer, o psicólogo, na verdade, quando ele sai da faculdade, ele está pronto para começar a atuar em diversas áreas. Obviamente, mais tarde ele vai se especializar especificamente. Na área que ele quer, né? Certo? Mas de uma maneira geral, é um curso que visa um profissional que seja capaz de atuar junto a outros indivíduos de forma a, sendo bastante generalista, melhorar a qualidade de vida deles. Né? Então, essa é a ideia, seja numa escola, seja numa empresa, seja na clínica, seja num posto de saúde. Ele vai se encaixar, né? Tu é coordenador do curso de psicologia, né? Na instituição Estácio de Sá. Então, as pessoas podem lá fazer, por exemplo, eu tenho um parente, ou eu mesmo acho que eu preciso fazer terapia. Eu posso ir lá fazer uma fichinha. Como é que funciona para eu ser atendido na Estácio? É de graça? Como é que funciona? Eu vou falar um pouquinho assim sobre o curso da Estácio? O curso da Estácio. Como que se organiza o curso de psicologia e o que o curso da Estácio oferece para a população em geral. Né? De uma maneira geral, que nem eu falei para vocês, a psicologia ela dá uma formação generalista. Né? Então, o aluno que se forma em psicologia, ele pode atuar em diversas áreas. O curso de psicologia da Estácio, ele busca dar uma ênfase para que os nossos alunos tenham capacidade de lidar com aspectos clínicos, né? Então com a parte clínica da psicologia, e com o que a gente chama de psicologia de saúde, que é uma especialização da psicologia ligada à questão de saúde mental ou de outros aspectos de saúde, certo? Nessas duas ênfases nós temos que ter campo de estágio. Na parte clínica, o principal campo de estágio que a gente tem é o serviço de atendimento psicológico da Estácio, que funciona lá na Estácio de Sá, no qual a gente atende gratuitamente a população. É uma clínica modelo, no caso. É uma clínica-escola, né? O termo é clínica-escola. Né? Então, assim, as pessoas que necessitam de atendimento, né, elas vão lá, fazem uma inscrição, aguardam numa fila de espera e serão chamadas e serão atendidas pelos nossos alunos estagiários, que geralmente são alunos ultimanistas, que estão terminando no final do curso, e são supervisionados pelos professores da instituição, que então orientam os trabalhos e como se deve desenvolver esse trabalho. Na clínica escola a gente atende tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos. Além disso, a gente tem atendimentos de família e também atendimentos para pacientes neurológicos, né, avaliação neuropsicológica.
nesse último item, talvez, se eu não me engano, nós sejamos a única instituição que oferece esse tipo de serviço, pelo menos aqui na região, eu acredito. Certo. Não tem nenhuma outra instituição que faça esse trabalho de avaliação neuropsicológica. De uma maneira geral, os atendimentos são feitos semanalmente, né? Então, o paciente, a partir do momento que ele se engaja no atendimento, ele vai ter um horário de atendimento semanal e, em geral, esse atendimento dura de 1 a 2 anos, dependendo do paciente e dependendo do estagiário também, né? Uma vez que, às vezes, quando acaba o período de estágio, o estagiário, então, tem que dar fim ao processo. Ou geralmente ele encaminha para outro indivíduo, certo. Ou se não tem necessidade, ele encerra o atendimento. Processo. Gratuito? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Interessante. E o que falta, o que tu acha que falta para psicólogo se inserir mais na área social? Escolas, rede de saúde, hospitais, postos de saúde, o que tu acha que falta ainda? Olha, Mário, eu vejo que a gente teve um avanço muito grande da psicologia. Obviamente a gente não está hoje aonde a gente quer, mas eu brinco com alguns alunos que na época que eu me formei, a perspectiva era muito mais negra do que agora, né? Acho que melhorou bastante já, né? Nós evoluímos em alguns aspectos. De uma maneira geral, se compreende melhor o papel do psicólogo, né? O fator cognitivo, o fator emocional, o fator afetivo, ele tem sido cada vez mais relevante em várias dimensões, tanto numa dimensão institucional, individual e assim por diante. Então eu acredito que, de uma maneira geral, a penetração do psicólogo em diferentes áreas da sociedade, ela está melhor do que já foi. Acho que a gente tem muito que evoluir ainda. Já cresceu bastante, tu acha? Sim, hoje, por exemplo, a gente, na maior parte dos serviços de atendimento, de saúde, de atendimento público, nós temos pelo menos um profissional, né? O que falta a gente avançar em termos de psicologia? Eu acho que, assim, a compreensão melhor da psicologia, eu acho que a inserção mais efetiva dos profissionais dentro das instituições, de uma maneira geral, mas eu acredito que um dos aspectos mais relevantes para a gente melhorar isso seja a valorização desse profissional, né? Hoje, por exemplo, que nem eu falei para você, a gente sabe que em muitos centros de saúde a gente tem profissionais, mas... Sim, tem. Talvez os salários e a demanda, a demanda de trabalho que chegam para esses profissionais não sejam ainda adequadas, né? As pessoas não se dão conta, mas se você for na clínica da Estácio, você vê a necessidade que a sociedade tem em geral desse tipo de atendimento, né? Então a maioria das pessoas não sabe, mas a gente tem uma fila de espera, uma demanda muito grande, né? de pacientes esperando isso. Quantos psicólogos a Estácio forma hoje por ano, mais ou menos? Olha, entre 30 e 40, nós temos formado turmas grandes, né? Nós temos vindo com turmas bastante grandes, a gente tem uma captação bastante boa, né? O curso tem uma qualidade bem legal, a gente tem um posicionamento no mercado bem interessante, então eu acho que, assim, é um curso que vem se desenvolvendo... Bem atrativo, né? Vem desenvolvendo bem, a gente tem visto que as pessoas têm procurado com bastante frequência informações e temos formado turmas com tamanho Quem está interessante. pensando em fazer psicologia, o jovem lá está na casa dele lá, puxa, eu me identifico com psicologia, sempre li livros de psicologia, qual é a dica que tu dá para esses jovens? E que caminho que ele tem que trilhar para chegar lá na instituição e fazer psicologia? Assim, eu acho, meio, talvez eu seja meio suspeito para falar, mas eu acho que hoje a psicologia no estado ela está numa posição privilegiada. Acho que a psicologia catarinense ela tem se desenvolvido bem, nós temos grandes profissionais e boas instituições de ensino, né? Então acho que a gente tem um mercado de formação bem consistente de psicólogos, né? Além de uma dezena de cursos de especialização,
temos mestrado, doutorado em psicologia, em áreas afins, então eu acho que assim a gente está bem servido em termos de ofertas para a formação. Em relação ao curso que eu coordeno na Estácio de Sá, o ideal é que o aluno busque as informações ou junto a mim, a coordenação, ou a secretaria. Pode procurar lá. Pode procurar. Ou mesmo na nossa página na internet, né? Na internet também tem? Na internet tem informações sobre o ingresso e sobre o curso também. Né? Então ele pode buscar essas informações direto na página da Estácio, né? www.estacio.com.br. Né? Ou ele pode telefonar ou ir para a instituição. O telefone, pode passar. 48, né? O telefone da Estácio é 3380 8147. 8147. Isso. Mas ele pode procurar e daí a gente tira informações, fala. Agora, de uma maneira geral, o que a psicologia tem a oferecer, né? Quer dizer, por que fazer psicologia? Isso, por que fazer psicologia? Por que fazer psicologia? Eu acho que pelo próprio caráter de formação da psicologia, ou seja, como que se organiza a formação do psicólogo, ela tem inúmeros aspectos a oferecer. Desde um conhecimento geral sobre múltiplas áreas, né? Então, biologia, matemática, antropologia, neurociências, filosofia, né? Então ela é bem amplo. Bem amplo, tem um debate muito intenso, né? Tem a questão de você desenvolver um conhecimento que é um conhecimento que não se refere só a aspectos exteriores ao indivíduo, né? Mas de todo o contexto em que você está mergulhado. Então, ela requer um novo posicionamento em relação à vida, né? Ela muda a forma como nós percebemos o mundo e como nós organizamos. Então, isso por si só, do meu ponto de vista, é um aspecto bastante atrativo, né? A psicologia é um curso que faz pensar. Faz pensar. Eu defendo uma ideia, Fábio, assim, depois de comecei a fazer, eu faço psicologia, né? Então no final do curso, defendo uma ideia assim, deveria ter uma matéria de psicologia no ensino médio, para dar uma noção do que é o meio, como o meio pode transformar e tudo mais, sabe? Eu defendo essa ideia. Eu acho que seria interessante a inserção de disciplinas de psicologia no ensino médio. Eu tenho um pouco de medo disso, Mário, assim, porque, por exemplo, filosofia, que eu acho muito importante, que leva a uma reflexão muito grande, quando ela se insere no ensino médio, dependendo da forma como ela é colocada, ela pode dar um tiro pela culatra, né? Sim, dá um tiro no pé, né? Exatamente, o tiro pode ser pela culatra. Mas sim, eu acho que assim, a gente tem que divulgar mais a psicologia, a gente tem que oferecer serviços diversificados de psicologia, a gente tem que aumentar a acessibilidade da população à psicologia. Sim. Né? Esse talvez seja um dos desafios que a gente tem em relação ao estabelecimento da psicologia como profissão hoje. Perfeito. Quero agradecer a tua presença, foi muito legal. Eu que agradeço o convite. Obrigado, de verdade. Parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigado, Mário. Perfeito trabalho, muito bom mesmo. Eu que agradeço, Mário. Muito obrigado pela oportunidade. É muito bom sempre estar falando sobre psicologia, principalmente para o público leigo, né? Faz parte do nosso papel como educador, estar informando sobre o que a gente tem para oferecer e como que eles podem acessar toda essa informação, todo esse conhecimento. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Obrigado também. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.